Na semana passada, a palavra foi para nós deixarmos as coisas passadas e tomar posse do Evangelho, das promessas verdadeiras do Senhor para nós. Nós somos tolos, por isso nós sempre ficamos com as coisas erradas e mesmo Deus falando para a gente deixar para trás, nós continuamos, fazendo coisas erradas. Porém, Deus, ele não fala apenas, olha, joga fora. Não. Ele traz o verdadeiro, ele mostra o verdadeiro e então ele fala, joga as coisas que não prestam, né? Por exemplo, ser a sua vida, né? Se você tem uma vida egocêntrica, carnal, que sempre busca o sucesso para si mesmo, isso traz destruição. Mas se você realmente colocar Jesus no centro da sua vida e buscar o Espírito Santo, o Senhor vai abençoar a sua vida assim como ele abençoou a vida de Abraão. E nós, quando recebemos essas bênçãos, nós podemos, através de nós, o Senhor trabalha para nós alcançarmos e salvarmos outras vidas. Vocês sabem que muitas pessoas na semana passada testemunharam coisas maravilhosas que têm acontecido na vida delas. Todos que congregam na Igreja Missionária Evangélica têm recebido muitas respostas e eu, como pastor dessa igreja, eu fico extremamente alegre. Hoje, lá na Igreja de Tóquio, vai vir uma remanescente participar do culto. Então, eu agradeço muito a Deus que a nossa igreja tem crescido e tem se fortalecido a cada dia. O Evangelho e Jesus é tudo. Então, a convicção dessa palavra de Deus, da Bíblia, é Jesus Cristo. Então, quando nós tomamos posse de Jesus Cristo, vai dar tudo certo. O conteúdo do Antigo Testamento é a promessa de que Cristo viria, e do Novo Testamento é que ele veio. Ou seja, o Deus verdadeiro veio. E o livro de Mateus fala sobre isso. E no livro de Marcos diz que ele veio, o verdadeiro sacerdote, para perdoar todos os nossos pecados. O homem, através dos seus esforços, ele não tem como se encontrar com Deus. Por isso, em Lucas, no livro de Lucas, ele diz que Jesus Cristo veio para ser o caminho para o ser humano novamente se encontrar com Deus. Então, desta forma, é completo as funções de Cristo através desses livros. Porém, a igreja primitiva, ela acabou sendo enganada através dos seus pensamentos. E que tipo de pensamento eles tinham? Eles pensavam, sim, Jesus Cristo é o Salvador, mas ele não é o Deus. Ele é apenas mais um ser humano. Eles começaram a ter esses pensamentos errados. Hoje no Japão, temos muitas testemunhas de Jeová ou a Igreja da Unificação. E todas essas religiões são falsas.
é heresia. Então, esse foi o perigo maior da igreja primitiva. E o Império Romano, ele perseguiu muito a igreja primitiva, porque a igreja primitiva falava que Jesus era Deus. E o Império Romano, eles não aceitavam isso. Porque naquela época, os reis dos impérios é que eram as pessoas maiores, né? Então, nós nem precisamos voltar tão longe. Aqui no Japão, há 100 anos atrás, eles começaram a acreditar que o imperador era Deus. E isso é falso, é errado. Então, dentro de todo esse engano, o Senhor levanta o discípulo João para que ele traga uma conclusão. E então esse é o livro de João. Esse evangelho de João, ele foi escrito 30 anos depois dos outros evangelhos. Então, por que ele demorou? Para chegar na conclusão do que verdadeiramente é o evangelho. Então, quando você vai ler o Novo Testamento, é melhor você começar a ler pelo livro de João. E aí você vai ter uma boa compreensão do conteúdo. Então, o que está escrito no livro de João? Está escrito que Jesus Cristo é Deus. E ele deixa isso muito claro várias vezes. Ele traz a ênfase sobre isso. Muitas pessoas acreditam em Jesus, conhecem Jesus, mas não creem que ele é Deus. Aqui no Japão, eles realmente nem sonham, nunca pensaram que Jesus é Deus. Então aqui, nós que estamos aqui no Japão, quando nós acreditamos que Jesus é Deus, nós nos tornamos testemunha dele aqui no Japão. Jesus é o Deus Criador. Ele é o único Deus. Ele foi aquele que criou todas as coisas. E o nome de Deus é Jesus Cristo. João, capítulo 1, do 1 ao 3, está escrito: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Eu também comecei a ler a Bíblia de Mateus, mas eu não entendia, eu não sabia que Jesus era o próprio Deus. Eu estava lendo a Bíblia como um ímpio. E dentro disso, quando eu chego no livro de João e eu leio o primeiro capítulo do versículo 1 ao 3, eu fiquei em choque. É como se eu tivesse levado um choque de verdade. Ninguém, até aquele momento, nunca tinha me ensinado claramente de que Jesus era Deus. Talvez se eu, no início da minha vida de fé, eu já soubesse dessa verdade. Talvez eu tivesse sido salvo e já tivesse obtido respostas. Mas é muito importante você saber, Jesus Cristo é Deus. Ele não é mais um Deus, ele é o Deus Criador, que criou todas as coisas. Ele é aquele Deus que foi escrito lá no Antigo Testamento. E o nome dele, o nome desse Deus é Jesus Cristo. João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Em João, no capítulo 14, 9, Filipe diz para Jesus assim: nos mostra o Pai.
E então Jesus respondeu para ele: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, o próprio Jesus é Deus. João 17:11 diz: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. No Antigo Testamento, os judeus, eles não podiam pronunciar o nome de Deus e eles ficaram muito tempo sem pronunciar e eles acabaram esquecendo do nome de Deus. Mas o nome de Deus é Jesus Cristo. Em Mateus 28:19 está escrito: Jesus ordenou seus discípulos: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se existisse um nome para o Pai, se existe um nome diferente para o Filho e do Espírito Santo, eles iam ter que escrever batizando-os em nomes, escrever o nome de cada um deles. É claro que a gramática da Coreia e do Japão, ela não faz diferença entre feminino e masculino, porém a Bíblia foi escrita em grego e o grego, eles é bem claro quando eles querem encurtar ou um nome. E eles encurtaram aqui. Por quê? Porque é a mesma pessoa. Então, isso quer dizer o quê? Que o nome de Jesus é o nome de Deus. Eles são as mesmas pessoas. Então, o nome de Deus é o nome de Jesus. Jesus é o Deus Criador. E o livro de João, ele fala sobre isso. Ele está dizendo, não sejam enganados. Jesus não é apenas um ser humano. Jesus é Deus. Não sejam enganados. O Império Romano não é Deus. Somente Jesus é Deus. E como consequência, até mesmo o Império Romano creu em Jesus e se ajoelharam e se tornaram uma nação cristã. O imperador do Japão, assim como os reis da Inglaterra, um dia eles vão se ajoelhar perante Jesus. Mas para isso, nós que já acreditamos em Jesus, precisamos ter a convicção. Pelo menos nós precisamos saber. Então, hoje na mídia está se falando sobre muitas seitas, sobre muitas religiões. E qual é a diferença das seitas para a igreja? A igreja, ela crê somente em Cristo. Ela crê que somente Jesus é o Cristo e que somente Jesus é o Salvador e somente Jesus é Deus. Mas tem seres humanos que acreditam que outro ser humano é Deus. Isso é seita. Eles não conseguem explicar isso de forma fácil. Ontem mesmo na televisão, um homem lá tentando explicar qual é a diferença da igreja para seitas e não estava conseguindo. Por exemplo, quando nós olhamos a quantidade de testemunhas de Jeová
e de cristãos, nós vemos que dentro do Japão é a mesma quantidade. Se os testemunhos de Jeová não acreditarem que Jesus é Deus, eles nunca vão ser salvos, porque somente Jesus pode salvar. A Igreja da Unificação, ela é grande somente dentro do Japão. E para falar a verdade, quem que vai acreditar que outra pessoa é Deus e que é um Salvador? E quem é que vai dizimar toda a sua herança para uma pessoa? Então as pessoas falam, olha, o Japão é incrédulo, o Japão não tem igrejas fortes. Isso é mentira. Nenhum Deus, esses deuses que eles falam por aí, é o verdadeiro. Somente Jesus é o Deus verdadeiro. E como prova, você pode orar no nome de Jesus. E você vai ver que ele vai responder. Ele vai responder e vai fazer milagres. Hoje, depois do culto das 10, eu conversei com algumas pessoas e essa pessoa, ela falou: "Nossa, eu tô tão feliz porque Jesus é Deus. O evangelho ele é muito simples. Você não precisa fazer nada, basta você crer e você é salvo." Os deuses, os 8.000 milhões de deuses aqui do Japão, eles não podem salvar você. Somente Jesus é o Salvador. Somente Jesus pode salvar você. Ele é o único Salvador. Somente Jesus é quem pode salvar. E o nome dele, desse Salvador, é Jesus Cristo. Então, lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, diz: "Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Então, o nome do Salvador é Jesus. E ele nos salvou do quê? Afinal, então, Calvino, para saber mais sobre Jesus, ele diz que nós precisávamos saber quais eram as 3 funções de Cristo. Ele é rei, sacerdote e profeta. É a função que ele cumpriu. Antes de Jesus vir, lá no Antigo Testamento, os homens, eles tinham essas funções. Então, um era o rei, um era sacerdote e o outro era profeta. Mas isso era o trabalho de seres humanos, então não era perfeito. Ele só foi um exemplo para que nós soubéssemos o que é essas funções. Mas o verdadeiro rei, sacerdote e profeta é Jesus. E somente Deus poderia exercer essa função. Então, primeiro, Jesus, ele é Deus e nós precisamos crer dessa forma. Então, o que é rei? O rei é aquele que destruiu o diabo e nos libertou. Aquele rei que foi prometido lá em Gênesis 3,15. O descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele é o rei. Porque nenhum ser humano tem o poder para esmagar, destruir a cabeça do diabo. E isso quem fez foi somente Jesus. Ele é o verdadeiro Deus. E como sumo sacerdote, ele nos libertou do pecado e da maldição. Nenhum ser humano pode solucionar o problema do pecado. Somente Deus pode solucionar o problema do pecado. Deus,
Ele sangrou naquela cruz por nós. Ele nos libertou do pecado e da maldição. E como prova de que ele era Deus, ele ressuscitou. Por isso, Jesus é Deus e ele é o sumo sacerdote. E quando você crê dessa forma, não permanece em você nenhum pecado e nenhuma maldição. Nenhuma religião tem o poder de solucionar isso. Nenhuma religião tem o poder de solucionar o problema do pecado. Nenhuma religião tem o poder para destruir o diabo. O diabo usa as religiões para destruir as pessoas. E terceiro lugar, ele é o verdadeiro profeta. Ele nos tirou da morte e nos levou para a vida. Ele é o único caminho. Um ser humano, ele não tem com força própria como chegar a Deus. Entre Deus e o homem existe uma separação, porque a relação do homem e de Deus foi quebrada. O ser humano, espiritualmente, ele está morto. O espírito está morto. E quem poderia salvar nós que estávamos mortos espiritualmente? Somente o verdadeiro Deus. E esse Deus é Jesus. Por isso, lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem fez por completo essas três funções foi Jesus. Por isso, o tema da Bíblia é: Jesus é o Cristo. Somente Jesus pode ser o Cristo. Somente Jesus pode ser o Salvador. E Ele é Deus. Por isso, lá em Atos 4,12, diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é o nome do Salvador. E quando você crer no nome de Jesus, você se torna filho de Deus. Em João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A única condição para você se tornar filho de Deus, a única condição para você ser salvo é você crer no nome de Jesus. Basta você crer no nome de Jesus. Por isso, em Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não precisa de mais nada. Basta você invocar o nome dele e você é salvo. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador. Ele é o solucionador, o rei, sacerdote e profeta que solucionou todos os problemas da sua vida. Basta você acreditar nisso e você é salvo. Basta você crer e aceitar ele. Então você é salvo. Você sai da morte e vem para a vida. Você sai da escravidão do diabo e vem para se tornar filho de Deus. Você é justificado por Deus. Mas muitas pessoas nunca escutaram o evangelho, por isso elas não estão salvas ainda. Todos os japoneses, eles precisam crer no nome de Jesus. Por isso precisamos de evangelistas. Existiu uma pessoa que evangelizou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes, ele matava as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Ele perseguia aquelas pessoas. Então, um belo dia, ele escuta uma voz do céu
E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo caiu e ele foi transformado numa nova criatura, numa nova pessoa. Naquele dia, ele entendeu que verdadeiramente Jesus era Deus e que aquelas pessoas que ele perseguiu estavam certas. Então ele se encontrou com um homem chamado Ananias. E Ananias disse para Paulo... E o Senhor disse a Ananias para que ele falasse para Paulo: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus falou que Paulo seria um instrumento escolhido para levar o nome dele. Um evangelista, ele leva o nome de Jesus para as pessoas. Por isso, Jesus é o verdadeiro Deus e é o Salvador. E quando você chama o nome de Jesus, você vai saber que verdadeiramente é Ele. Terceiro, quando nós oramos no nome de Jesus, nós somos curados e a nossa oração é respondida. Quando uma pessoa me chama para evangelizar uma pessoa que está endemoniada, eu não consigo identificar quando eu olho para essa pessoa, porque geralmente uma pessoa que está endemoniada não tem como nós identificarmos. Ela vive normalmente. Tem muitas pessoas endemoniadas que vivem normalmente. Não tem como identificar. Porém, quando você compartilha com essa pessoa o evangelho e você fala para ela: vamos chamar o nome de Jesus, e ela não consegue. A boca dela fica presa. Então ela começa a ficar com uma expressão estranha. E talvez, se ela não falar, você pode pegar um papel e falar para ela: escreve o nome de Jesus Cristo aqui nesse papel. E ela não consegue. Então você vê aí o quão poderoso é o nome de Jesus Cristo. Ela pode escrever o nome do Shaka, do budista, do Sócrates. Ela pode falar, escrever quantas vezes ela quiser, mas o nome de Jesus Cristo ela não consegue falar. Porque ele é o verdadeiro Deus e até mesmo os demônios sabem disso. Que Jesus é Deus e é o Salvador e que ele destruiu Satanás. Eles sabem. Então, nós precisamos orar no nome de Jesus. E quando nós oramos dessa forma, as nossas enfermidades são curadas. Em Marcos 16:17 diz: Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O apóstolo Paulo, quando ele estava evangelizando, uma endemoniada ficava perseguindo ele. Então Paulo chama o nome de Jesus. E ele fala: sai, demônio, da vida dessa mulher. E então, no mesmo momento, o demônio sai. E essa mulher, que era uma escrava endemoniada, o que ela se tornou depois disso? Ela se tornou uma discípula de Jesus e ela se tornou uma das principais servas, principais obreiras na igreja primitiva. Em todo esse tempo que eu estou aqui pastoreando a igreja, eu tive muitas experiências de pessoas que eram endemoniadas e que se libertaram através do nome de Jesus e hoje elas têm uma vida de fé abençoada. Por quê? Porque elas experimentaram que Jesus é o verdadeiro Deus, Jesus é o verdadeiro Salvador. Então, não é conhecimento, você precisa experimentar isso.
O nome de Jesus é o nome que cura enfermidades. O nome de Jesus, ele nos cura, ele expulsa demônios e ele nos dá respostas das nossas orações. Hoje a irmã da Glenda, ela está vindo aqui congregando na igreja, mas ela não podia vir à igreja porque ela estava muito doente e psicologicamente ela estava muito doente, o físico e o psicológico. E a irmã dela falou: pastor, ore por ela. E eu não orei. Eu simplesmente expulsei os demônios de enfermidade que estavam sobre ela no nome de Jesus. Então, depois de um tempo, ela foi curada. E o médico disse: ela está curada. E então, naquele momento, novamente, eu refleti que o nome de Jesus cura. E aí, depois de um tempo, ela tinha melhorado, então eles descobrem que ela estava com câncer, e um câncer terminal, e não tinha nem como fazer cirurgia. Então, naquele momento, novamente nós clamamos pelo nome de Jesus. E ela já cria em Jesus naquele momento, então eu falei para ela: vamos orar no nome de Jesus. E aí, ela fez o exame e o câncer tinha sumido. Ela estava completamente curada. É claro que mesmo que ela não tivesse sido curada, Jesus seria o mesmo. Jesus não mudaria. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador. Mas porque nós não acreditamos, Deus ele faz milagres. Não é porque eu tenho algum poder especial para curar pessoas. Não. É porque verdadeiramente poucas pessoas no Japão acreditam em Jesus, que ele é Deus. Então, poucas pessoas acreditam que Jesus é o Salvador. Então, para que muitas pessoas acreditem sobre Jesus, o próprio Deus, ele faz muitos milagres. A igreja primitiva, eles viram pessoas que estavam mortas ressuscitarem. Por quê? Porque naquela época, poucas pessoas acreditavam, conheciam Jesus. E o Japão é a mesma coisa. Tudo aqui é Deus. Eles falam até mesmo que pessoas são deuses. A testemunha de Jeová, as pessoas que vão na igreja da unificação. Por quê? Porque a igreja não tem falado. E então, Deus, ele, para mostrar que ele existe, ele vai fazer muitos milagres. E por isso nós precisamos orar no nome de Jesus, porque o próprio Jesus disse em João 14,14: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Peçam no meu nome. Ou seja, Jesus está falando: creiam que eu sou Deus e orem no meu nome. Jesus é o Salvador e nós precisamos crer que ele é o Cristo. Não precisa você orar uma oração longa, basta você acreditar nisso. Que Jesus é Deus, que ele é o verdadeiro Salvador, que ele é o verdadeiro Cristo, que ele é o Deus que ressuscitou. Então, como resposta da sua oração, ele vai fazer milagre. Para que você testemunhe. E se você for orar uma oração de nível mais alto, ore dessa forma: Deus, se for da tua vontade e não a minha. Sabe, não quer dizer que tudo que a gente pedir, Deus vai fazer. Ele é o verdadeiro Deus, então ele vai fazer coisas que
ele seja glorificado. Então, nós precisamos orar para que o Japão seja evangelizado, para que o mundo seja evangelizado. Essa é a vontade de Deus. Tinha um cego chamado Bartolomeu. E Bartolomeu, ele tinha um destino. A vida dele seria que ele era cego, ele nunca ia ver. E então ele ouve que Jesus está indo para a cidade dele. E ele sabia, Bartolomeu, ele sabia que Jesus não era apenas um ser humano, ele sabia que Jesus era Deus. E ele sabia que Jesus veio da descendência de Davi. Então ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não disse apenas: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Referindo-se que Jesus é Deus. E na mesma hora Jesus curou ele. Então nós precisamos experimentar o nome de Jesus. Talvez, se tiver alguém aqui que não tenha obtido resposta na sua oração, ore crendo no nome de Jesus. Jesus chamou você para ser testemunha. Ele não chamou você para explicar alguma coisa. Não é para você ser testemunha de Jeová. É para você ser testemunha de Jesus. Em Atos, ele diz que você vai ser testemunha. Você vai testemunhar milagres que ele vai fazer. Por isso, hoje, novamente, eu vou dizer, Jesus é o nome do verdadeiro Deus e ele é o verdadeiro Salvador. E quando você acredita nisso, você é salvo. E se você não ensina isso, se as pessoas dizem que elas são Deus, que elas é Cristo, lá na Coreia tem muitas seitas que falam isso. A igreja. E por que existem essas seitas? Porque a igreja não tem dito claramente que somente Jesus é Deus. E muitas pessoas estão sendo enganadas por essas religiões falsas. Quando nós experimentarmos que Jesus é Deus, nós nos tornaremos testemunha dele. E mesmo que aconteça um grande problema, nós vamos poder testemunhar que Deus é o verdadeiro. Faz 26 anos atrás que eu vim para o Japão. Eu não conhecia ninguém naquela época. Mas eu falei sobre Jesus. Eu falei sobre Cristo. Eu não tinha nenhum outro conhecimento a não ser dizer que Jesus é Cristo. Eu não tinha nenhum outro conteúdo para dizer a não ser que Jesus é Deus. E então, foi passando os anos e eu encontrei vocês. E hoje, a Igreja Missionária Evangélica é uma das igrejas maiores que existe aqui dentro do Japão. Nós temos mais de 12, 15 igrejas. E acredito que outras igrejas não tenham tantas instituições assim. Nós temos seminários teológicos, nós temos creches, nós temos escolas. Talvez não exista dentro do Japão uma igreja que tenha tantas instituições. Por quê? Porque desde aquela época, desde o primeiro momento, eu sou insuficiente, mas eu falei somente Cristo. Talvez se você está enfermo, talvez se você hoje tem algum problema, se você acreditar que verdadeiramente Jesus é Deus e que Ele é o Salvador, essa é a oportunidade para você se tornar uma testemunha dele. Para isso, que você possa orar com convicção de manhã, à tarde e à noite. Ore com convicção. Deus, com certeza, Ele vai fazer você se tornar uma testemunha dele. Por quê? Porque o Japão precisa de testemunhas. Então, por isso, eu oro sempre. Senhor, ou o Senhor faz esse país ser evangelizado, ou me mate, ou tire a minha vida. Deus, por favor, faz o evangelho chegar nesse país.
Talvez nesse momento não exista ninguém orando essa oração dessa forma. O mundo inteiro, 237 países, talvez não exista nenhuma igreja hoje orando dessa forma para que alcance esses 237 países. Mesmo que nós sejamos insuficientes, imperfeitos, o Senhor, Ele responde a nossa oração quando nós oramos no nome de Jesus. E a missão absoluta do Senhor, para que nós possamos viver bem nesse país, é que todo o Japão seja evangelizado, é que todo o mundo seja evangelizado. Por isso, eu e você precisamos nos tornar testemunha do Senhor. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Sim, Pai, verdadeiramente o nome de Jesus é o nome do verdadeiro Deus e nós te glorificamos. Ele é o único Cristo. Ele é o solucionador dos nossos problemas. Que nós todos possamos experimentar essa verdade. Se alguém está enfermo, que o Senhor possa, Senhor, no nome de Jesus, curar essa pessoa. Nós cremos, Senhor, que o Senhor solucionará. E mesmo na frente de problemas, que o Senhor possa nos fortalecer para vencer. Senhor, faz com que o Japão possa ser alcançado através do seu evangelho. Eu repreendo, Senhor, todas as trevas, em nome de Jesus. Amém.